Então, eu vou fazer uma retrospectiva do que nós já havíamos estudado nas aulas anteriores, que aí já foram aulas remotas, na verdade. Nós tínhamos estudado e realizado um estudo dirigido a respeito dos referenciais curriculares da educação infantil. Na verdade, é o referencial, que era organizado em 3 volumes, né? Volumes 1, 2 e 3. Foi sobre esse material que vocês fizeram aquele questionário em grupo e me encaminharam. E aí eu também disponibilizei esse material no AVA. Então, quem não teve acesso ainda, terá essa oportunidade. Logo depois, que foi na semana passada, nós estudamos as diretrizes curriculares nacionais também da educação infantil. É um documento menor, porém também orientador, e vocês mesmos perceberam na aula que alguns pontos vão de encontro à proposta dos referenciais curriculares. Os referenciais curriculares são de 1998, já as diretrizes curriculares, a resolução foi de 2009, porém implementada no ano de 2010. Então, agora, nós vamos dar início a um assunto muito esperado, até assim, por grande parte da turma, porque é o assunto do momento na educação, sobre esse documento que é a BNCC. Talvez hoje nós não daremos conta de tudo, mas eu quero que vocês hoje, nessa aula, saiam daqui se sentindo mais seguros sobre o assunto e mais familiarizados com o conteúdo. Então, para iniciar, eu vou compartilhar com vocês alguns slides com vocês e eu vou pedir só que quando vocês conseguirem visualizar, vocês levantem a mãozinha para ficar mais fácil. Então, tá ótimo. Então, assim, Base Nacional Comum Curricular. E aí embaixo tem uma frase que chama bastante atenção, que diz que educação é a base. Vocês, quando acessarem a internet, vocês verão vários materiais, artigos, resumos sobre a BNCC. Então, eu gosto sempre de dar autoria a quem é de direito. Então, 90% dos meus slides de hoje tem como referência a revista Nova Escola, porque eu gostei muito da maneira como ela organizou a explicação para a base no que se refere à educação infantil, tá? Mas eu acrescentei outras coisas e lembrando sempre que tudo com respaldo do Ministério da Educação e Cultura, do MEC. Não estamos trabalhando com achismos, estamos trabalhando com o que está ali no documento de fato, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Eu coloquei aqui uma linha do tempo da educação infantil. Vocês estão conseguindo visualizar? Está bem pequeno, mas eu vou fazer a leitura, eu faço questão, porque vai ajudar. Quando vocês acessarem esse material no AVA, vai ficar mais fácil, ok? Então, vamos lá. Tem os pontilhados ali e o primeiro deles é de 1988, sobre a Constituição Federal. O que a Constituição Federal estabelece nesse ano? Atendimento em creche e pré-escola é um dever do Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. Então, vejam vocês. O que nós temos nessa linha do tempo é uma organização de publicações, né? E aí a gente vai se familiarizando e recordando ao mesmo tempo. Então, em 1988, a Constituição Federal estabeleceu o atendimento em creche pré-escola, né, como um dever do Estado e um direito da criança de 0 a 6 anos de idade. Maravilha. Quando chegou em 1996, a LDB,
a Lei de Diretrizes e Bases, reconhece a educação infantil como um segmento que promove a aprendizagem e parte integrante da educação básica. E isso nós já havíamos estudado em aulas anteriores, quando eu fiz aquela relação com vocês da LDB, com a educação infantil. Em 1998, que vocês já viram isso, lembrando que esse material vai ser disponibilizado, tá, gente? Em 1998, olha lá, ó, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, publicado como parte dos documentos dos parâmetros curriculares nacionais. O que ele fez? Ele reuniu objetivos, conteúdos e orientações didáticas no que se refere à educação infantil. Bom, e aí nós vamos seguindo. Só que, lembrando que o referencial foi a nossa antepenúltima aula, tá? E os 3 volumes já estão lá no AVA para vocês acessarem. Em 2006, o acesso ao ensino fundamental é antecipado para os 6 anos de idade, por conta de uma alteração na LDB. Vocês devem se lembrar disso. Quando chega em 2009, a partir da publicação da Emenda Constitucional de 11 de novembro de 2009, a educação infantil passa a ser obrigatória para as crianças de 4 e 5 anos. Ainda em 2009, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que foi a nossa penúltima aula, surgem para orientar o planejamento curricular das escolas. Propõem a organização por eixos de interações e brincadeira. Além disso, traz como marco conceitual a indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Olha só, vocês não precisam decorar isso aqui. São apenas alguns pontos que marcaram esses anos especificamente, ok? E depois vocês vão lendo e vão perceber que, na verdade, a gente está retornando o referencial, passando pelas diretrizes, enfim. Bom, e aí a gente finalmente chega na Base Nacional Comum Curricular. Para começar, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu fiz aqui um paralelo para vocês perceberem, também não é de minha autoria, mas vai ajudar na organização de vocês. LDB, BNCC e currículo. Olha lá, gente. LDB é o quê? Bom, define e regulariza a organização do sistema educacional brasileiro com base nos princípios constitucionais. É na Lei de Diretrizes e Bases que está prevista a construção da Base Nacional Comum Curricular. Estão vendo? Então, na LDB, em algum ponto, já havia sido previsto a construção da BNCC. Então, a BNCC não caiu de paraquedas. Já havia sido mencionada anteriormente na nossa lei de 1996. Bom, Base Nacional Comum Curricular é o onde? Bom, é o conjunto de orientações, política de Estado para a referência nacional que estabelece os objetivos a serem alcançados pelos alunos. A BNCC determina competências e habilidades que devem ser atingidas pelos componentes curriculares. Bom, e os currículos de ensino? É o como? Define o percurso para alcançar os objetivos que são propostos pela BNCC, de acordo com a autonomia, olha gente, isso é muito importante, de acordo com a autonomia das redes de ensino, que podem elaborar ou adequar seus currículos
de acordo com as demandas e interesses locais. Então, assim, esse ponto é muito importante, porque muitas escolas, né, elas decidiram correr contra o tempo. Eu até entendo, em parte, porque, não, nós temos que nos organizar, a BNCC precisa ser implementada. E aí, muitos professores correndo para adequar seus conteúdos. Primeira coisa, vamos respirar. O nosso objetivo maior é priorizar qualidade e não quantidade. Mas vale uma escola, uma rede de ensino, que se organiza aos poucos e vai adequando o seu currículo ao que a BNCC propõe, do que nós ficarmos aí, ó, com 1000 inscritos, 1000 textos sem entender nada. Então, gente, se não fizer sentido para o professor, se não fizer sentido para o aluno, não adianta adequar. Então, a escola, e assim, o Ministério da Educação entende isso também. Óbvio, a gente não vai deixar para implementar daqui a anos, não. Esse é o momento. Quer dizer, pensando bem, é o momento e ao mesmo tempo não é, porque diante de tudo que a gente está vivenciando também, a gente tem que ter assim, um pouco mais de paciência com nós mesmos. Mas é o momento que eu me refiro, porque a gente vai gradativamente. Vocês agora terão acesso a esse material, vai estar no AVA, vocês vão lendo. Lendo o que, Adriana, primeiro? Lendo o que diz respeito à educação infantil, para que vocês tirem algumas primeiras conclusões. Vejam só. Eu coloquei esse diagrama e tirei lá do site do MEC. Mas, Adriana, a gente não vai estudar só educação infantil? Sim, gente. Mas se vocês já me conhecem, sabem que eu gosto de deixar vocês assim com um panorama geral, para que a gente possa partir para o que é específico. Vocês estão me ouvindo, gente? Faz um sinalzinho aí. Beleza. Educação básica. Competências gerais da educação básica. Vejam vocês. A educação básica, nós temos ela composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental, que são os anos iniciais e finais, não é isso? E pelo ensino médio. Vamos lá na parte verde, que é o que nos interessa nesse momento. O que a BNCC apresenta para a educação infantil? Ela apresenta direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Não estou conseguindo. Ô, Senhor. Então, nós temos essa divisão aqui e ela está até fragmentada entre bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses e crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Não tem que decorar. Foi uma forma de fragmentar e de esclarecer um pouquinho quem são essas crianças que estão ali sendo referenciadas. E aí a gente começa com a parte teórica mesmo. Deixa eu só puxar aqui a janelinha. Vamos lá. Como foi o processo de discussão sobre a elaboração da BNCC? E aí, vocês, a partir de agora, a gente está no conteúdo assim, de forma mais eficaz, e vocês comecem a prestar atenção e anotar as dúvidas. O Conselho Nacional de Educação, que é o CNE, realizou audiências públicas em 2017
para a discussão sobre o documento para as etapas da educação infantil e do ensino fundamental. E em 2018, para a discussão sobre o documento para a etapa do ensino médio. Além disso, o CNE coletou contribuições públicas enviadas por pessoas e instituições de todo o país. Houve um momento que o Conselho Nacional de Educação permitiu, né, que outras pessoas públicas enviassem seus pareceres a respeito do documento, contendo sugestões de como que esse documento podia ser assim mais aprimorado para atender às reais demandas da educação. Todas as contribuições recebidas foram analisadas e geraram alterações no documento. Ou seja, aí a gente já vê a democracia, porque não faz sentido um documento ser implementado de cima para baixo. E nós sabemos que o importante é que quem está envolvido ali no contexto escolar, né, precisa ser ouvido, e isso aconteceu. Bom, o que a base propõe para as crianças? Aí aqui eu já trago um slide da nova escola. Prestem bastante atenção. Reforça que o cuidar está integrado às ações de conhecer e explorar o mundo. Olha lá, gente, sempre esse verbo muito evidente em todos os documentos. Explorar. Não cabe à educação infantil pensar diferente. Explorar o mundo. Estabelece que a formação de vínculos proporciona segurança afetiva para a criança, construir conhecimentos com o mundo e desenvolver a autonomia. Isso é muito importante, gente. Lembra que em uma aula ainda presencial, nós conversávamos sobre o quanto um professor pode edificar um aluno? E nós falávamos também sobre essa formação de vínculos. A BNCC, ela vem trazendo isso. A formação de vínculos vai dar segurança para a criança. Incentiva a autonomia, que permite que a criança enfrente e supere obstáculos. Vejam vocês que é de pequeno que se inicia. Então, entende-se que é importante, sim, incentivar a autonomia da criança. Outro detalhe, crianças ficam no centro do processo. Na aprendizagem, educação infantil, o professor não é o centro. O centro é a criança. Mesmo em atividades dirigidas, todas elas devem ter tempo e espaço para serem ativas. O professor deve planejar cuidadosamente momentos de livre exploração. Propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança. O tempo todo a gente vem com essa palavrinha, segurança. Uma criança que percebe, né, que para ela está sendo passado um conteúdo, uma aula onde ela pode explorar, mas onde ela olha para aquele adulto que é o seu professor ou o professor auxiliar, mas ela sente, não, eu posso confiar, isso faz toda a diferença nesse processo. E como a educação infantil é a base, como é que funciona, gente? Um aprendizado sem segurança. Eu não consigo visualizar isso. Bom, a base também propõe a instituição de uma rotina para transmitir a sensação de segurança e ajuda no desenvolvimento da autonomia. Estabelece 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil, que indicam quais são as experiências fundamentais para que a criança aprenda e se desenvolva. Isso é muito bom. Então, agora a gente vai focar nos direitos e nos campos da experiência que são propostas pela base para a educação infantil. Bom, e aí, voltando só para reforçar,
A BNCC é um documento que define habilidades essenciais para todos os alunos da educação básica. Vejam vocês, todos. A base estabelece que a educação infantil é uma etapa essencial para a construção da identidade e da subjetividade das crianças. E estabelece 6 direitos de aprendizagem. Direitos de aprendizagem. A criança tem que ter o direito a conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Às vezes a gente diz sempre aquela criança bem pequena na educação infantil. Que isso, menino? Da onde você surgiu com essa pergunta? Às vezes o professor fica meio sem graça. Gente, olha aí a BNCC. A criança precisa se expressar. Ninguém está dizendo que a criança vai desrespeitar. Não, a gente vai moldando isso, a gente vai mediando. Moldar não é o verbo adequado. Nós vamos mediando esse processo de desenvolvimento da criança. Mas tendo como foco 6 direitos de aprendizagem que eu acabei de citar. A BNCC não determina como ensinar, mas de que maneira ensinar. Cada escola e cada rede deverá, dentro do seu currículo e PPP, lembram que eu falei na outra aula sobre PPP, gente? Então, dentro do currículo da escola, da rede de educação e de acordo com o PPP da escola, aí sim vai haver a definição de como é que vai ser esse trabalho, né? E como que isso vai ser contemplado para que possa ser trabalhado as diversidades locais. E o que mais? O que muda da BNCC para o RECNEI? O que é o RECNEI? Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil. E o que é aquele ali, gente? O que é aquele outro ali? Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil. Então, vejam vocês que a revista Nova Escola, ela faz um paralelo com aquilo que a gente estudou recentemente, o referencial e as diretrizes curriculares. Bom, o referencial curricular, como vocês já sabem, de 1998, estabelece o que deve ser ensinado e é organizado em eixos. Lembram disso? Identidade e autonomia, conhecimento de mundo, natureza e sociedade, linguagem oral e escrita, música, matemática e artes visuais. Quando vocês produziram aquele estudo dirigido, olhando aqui esse slide, vocês vão se recordar. E esse documento representou um avanço para a época, porém, era mais como uma orientação dos conteúdos e objetivos de aprendizagem. Ok, semana passada, nós vimos um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. De 2009 foi essa resolução, que mostrava um avanço na direção de colocar a criança como protagonista. Então, estamos avançando. O referencial curricular trazia os eixos, apresenta aqueles 7 eixos norteadores. Enquanto as diretrizes curriculares, elas vêm trazendo a criança como protagonista cada vez mais. Tem foco nas interações e na brincadeira, como eixos estruturantes, além de considerar os princípios éticos, políticos e estéticos para nortear a produção do conhecimento. E eu mostrei isso na semana passada para vocês. Quem não está se recordando, não tem problema. Quando vocês pegarem os slides da aula passada, vocês vão ver isso bem claramente. Bom, sobre os direitos de aprendizagem. Primeiro direito proposto pela BNCC: conviver. Como garantir esse direito? Promovendo situações em que os pequenos possam brincar, interagir com os colegas, de modo que eles possam se envolver em experiências diversas de convivências em grupo, como organização dos ambientes. É educar a criança para pensar no outro. Olha que lindo isso, gente.
Percebem que aqui há implícito uma habilidade empática? Porque desde pequeno nós já vamos educando a criança a pensar no outro, ou seja, de alguma forma essa criança, para agir, ela vai aprendendo a se colocar no lugar daquele coleguinha que está na sala de aula. Quando a tia intervém, quando a tia chama atenção, quando a professora fala, olha só, tá certo isso? Você gostaria que fosse com você? Então isso é muito bacana. O brincar. O brincar, como garantir esse direito? Brincadeiras são essenciais e devem estar presentes intensamente na rotina da criança, porém, segundo a BNCC, devem ser enriquecidas e planejadas. Vejam vocês, não é o brincar por brincar. Ah, solta essa criança na quadra. Ah, deixa essa criança ocupando o tempo. Ah, liga esse videozinho para a criança assistir. Não é desse tipo de brincadeira que a BNCC está enfatizando, gente. É uma brincadeira relacionada ao planejamento do professor. Como é que essa brincadeira vai fazer sentido para a vida desse aluno? Então, a gente tem que pensar nisso. O terceiro direito, participar. Como garantir esse direito? O importante é envolver as crianças em todas as etapas das brincadeiras e das atividades, permitindo que elas ajudem a decidir como será a estrutura, quais materiais serão usados. Muito bacana. Bom, o quarto, explorar. Como garantir esse direito? Permitindo que as crianças explorem sozinhas diferentes materiais e elementos simbólicos, como músicas e histórias. Quinto, gente, esse quinto é fundamental. Expressar. Atenção, professores. Não estou me referindo a vocês, meus alunos, estou falando de uma forma geral. Atenção, professores que pensam que a criança precisa ficar ali sentadinha o tempo todo. Isso não é desenvolvimento na educação infantil. E muito ao contrário. O expressar, ele é apresentado pela BNCC. Rodas de conversa são imprescindíveis. É interessante, por exemplo, criar conselhos e assembleias em que os pequenos votam e argumentam sobre decisões que afetam o coletivo. Aí vocês devem estar pensando, mas Adriana, como assim os pequenos votam? Ah, não sei. Por exemplo, a partir de uma contação de história e no final dessa história a professora propõe: vamos escolher um nome para esse boneco? Ah, quem gostaria de sugerir? Aí alguns amiguinhos, coleguinhas vão lá e sugerem. Ah, eu quero dar o nome de João. Ah, eu quero dar o nome de Serelepe. Cada criança, na sua realidade, ela vai sugerindo. E aí, não, então vamos votar. Qual será o nome do boneco? Então, assim, quando a gente fala votar, quando nós abordamos esse verbo, não é no sentido de formalidades, como é feito no ensino fundamental 1 e 2, não, não. É de acordo com a realidade das crianças. O sexto, conhecer-se. Bom, momentos do banho, da alimentação, da troca de fraldas. Esses momentos eles são imprescindíveis, são ricos para essa aprendizagem. Ao sentir-se cuidado e ao aprender a cuidar de si, a criança desperta a consciência sobre o seu corpo, por exemplo. Aí não é para estranhar, né, gente? Não é para tratar. A criança chega e percebe, professor, percebi isso, tia, percebi aquilo. Vamos tratar com naturalidade. Nós somos mediadores. Não é para colocar as mãos na cabeça e dizer, como assim, criança? Não. Quanto mais a gente trata de forma natural, eu acredito que se torna mais eficaz para essa criança, tá? E não sou baseada apenas no meu achismo. Muitos artigos, muitos estudos também apresentam essa afirmativa, né? Bom, além desses direitos, nós temos 5 campos de experiência. Quais são os campos de experiência propostos pela BNCC? O primeiro campo, eu, o outro e nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas,
escuta, fala, pensamento, imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Então, gente, esses são 5 campos. Os campos de experiência e os objetivos não têm caráter de currículo, mas eles servem para auxiliar o professor a planejar atividades com maior clareza do que deve ser desenvolvido em cada fase. Dentro dos campos, há objetivos de aprendizagem que são divididos em 3 grupos etários: bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. Então, já que esses campos de experiência servem para orientar o professor, é muito interessante, porque aí o professor, bom, esse campo aqui está relacionado aos bebês, não, esse aqui já pode ser desenvolvido com crianças bem pequenas, e assim vai. Bom, então, são campos de experiência. O eu, o outro e o nós. Destaca experiências relacionadas à construção da identidade e da subjetividade, construção de relações permeadas por interações positivas, vínculos profundos e estáveis com os professores e os colegas. É o que eu sempre digo. Leiam bem a frase do primeiro campo. Eu, o outro e nós. Então, tudo começa na nossa própria identidade. Não adianta tentar fazer a criança, né, aquele aluno da educação infantil, compreender o outro se ele também não se percebe, se ele também não percebe que tem uma identidade. Quem é ele ali naquele espaço? Quem é ele naquela turminha de educação infantil? Qual é o nome dele? Quem é ele na chamadinha? Né? Quem é ele? Quem vai buscar essa criança na escola? E aí a gente começa a fazer essa criança se perceber primeiro, para depois o outro e finalmente nós. O segundo campo, corpo, gestos e movimentos. Olha só o que está evidenciado no slide. Revela a importância de que as crianças devem viver experiências com diferentes linguagens, como a dança e a música. Coloca ênfase nas experiências que estimulam a exploração do espaço, com o corpo e diferentes formas de movimentos. Bom, aí a gente vai seguindo. O terceiro campo, traços, sons, cores e formas. Ressalta as experiências com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, que promovam a sensibilidade investigativa da criança. Valoriza a ampliação do repertório musical e a exploração de diferentes objetos musicais. Então, assim, a música é para ser trabalhada? Sim. Até acho que foi nessa turma, né, o comentário. Se não foi, eu vou acrescentar. Se vocês, embora não tenha a ver com a educação infantil, mas a OBMEP desse ano, eu nem sei como vai ficar diante de tudo isso, a Olimpíada Brasileira de Matemática para as Escolas Públicas, o tema desse ano é música. Sabem por quê, gente? Porque a matemática se faz presente na música e muitos desconhecem isso. Então, assim, é de pequeno que se inicia. Então, por que não ofertar a música à criança? E faz parte do terceiro campo. O quarto, escuta, fala, pensamento e imaginação. Realça as experiências com a linguagem oral, como as conversas, cantigas, incentiva experiências como leitura de histórias. Ai, gente, como contação de história é importante. Como que uma contação de história pode fazer toda a diferença na vida dessa criança. E também a linguagem escrita, convidando a criança a conhecer os detalhes do texto, das imagens e a ter contato com os personagens, imaginar cenários. Bom, reforçando, gente, embora não seja uma aula de metodologia da língua portuguesa, que a educação infantil está lendo um texto e às vezes esse texto ele se faz presente de modo gráfico. A criança vai ler uma imagem e ali, por meio de 3 imagens, por exemplo, ela já vai entendendo a sequência daquela historinha, sem que nem mesmo tenha texto. E vocês sabem o que eu estou falando, quem trabalha com educação infantil sabe bem.
E muitas vezes, professora, Isso. a criança, ela se identifica com aquela história, né? Dependendo da história que é contada, ela, depois que acaba a história, ela fala, ih, na minha casa é assim, né? Ela se identifica com algumas coisas que está escrito ali naquela história e é a forma, depois, como eles contam aquilo pra gente. Isso é muito importante. É Como eles sim. relatam aquela história, E tem né? tudo, e tem tudo. Quem é que está falando no áudio aí comigo? É, Joelcia, eu trabalho com Isso. educação infantil. Tá, tudo bem, minha linda. Vamos seguindo. Tá Então, tudo eu vou bem. aproveitar a sua fala, que foi muito pertinente. E como que essa sua fala, quando a criança percebe que o que está sendo trabalhado naquela historinha tem relação com a sua casa, com a sua família, tem tudo a Isso. ver com esse primeiro aqui, ó, primeiro campo de experiência da BNCC, o eu, É, o é outro verdade. e nós. Porque ela É, eu tô começa, prestando atenção. porque ela começa a se sentir parte integrante do processo. Ela Isso, vê que quando a tia está falando, opa, na minha casa é assim. Muito bem colocado, muito bem é. colocado. Bom, e aí nós temos também o espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. ênfase, né? Essa ênfase está nas experiências para a construção de noções espaciais em relação ao tempo, de ordem temporal e histórica. As crianças devem entender que os números são recursos para representar quantidades. É importante favorecer a construção de noções relacionadas à transformação de materiais, de objetos, de situações que aproximem as crianças da ideia de causalidade. Assim, é muito interessante quando a criança educação infantil, por exemplo, diz assim, mesmo sem entender nada: que horas são? Do jeitinho delas, né? Tia, são que horas? Às vezes elas não entendem. Às vezes elas confundem as unidades de tempo, unidade de medida, com medida de comprimento, mas é uma educação infantil. Só que tem que ficar muito claro que vocês, professores, pedagogos, são, na verdade, espelho para essas crianças. Como que as crianças reproduzem esse movimento? Como que as crianças que estão inseridas na educação infantil tomam vocês como como é que eu, como nós estamos falando de base, né? Eu vou usar. Para essas crianças, vocês são a base. E muitas das vezes, quando elas chegam em casa para desenvolver uma tarefinha que o professor de educação infantil passa, e a mamãe vai tentar dar aquele apoio, ou a vovó, ou o titio, ou o papai, ela vai contra a opinião, porque vocês são aqueles que contaram a história daquela maneira. Então, assim, pensem muito nisso. E essa noção de espaço, de tempo, de quantidade, de forma natural, as crianças já vão aprendendo nas aulas que vocês levam elas a experienciar. Isso é muito importante. Eu estou abrindo um pouco agora para quem quiser falar, tá bom, gente? Vamos lá? Vou dar uma parada, os slides já estão no final já. Mas antes de finalizar com os slides, eu quero ouvir vocês um pouquinho. Quem gostaria de falar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá ficando claro? Olha, nós saímos dos referenciais, passamos para as diretrizes e agora estamos com um documento bem fresquinho que já havia sido mencionado pela própria LDB, que é a Base Nacional, a BNCC. Então, assim, tem alguma coisa que não está clara? O que vocês estão achando até agora do que a gente está estudando nos slides? Vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento de tela para vocês. Isso, vamos lá. Quem gostaria de falar, gente? Bem, eu já falei, professora. Falou, quiser falar mais, pode falar, tá? É o momento. Só um Marileide, pouquinho. só um instantinho. Marileide que estava com dúvida, tá organizando um pouquinho, assim, na sua mente, esses documentos, assim? Tá vindo numa sequência?
Ativa seu microfone. Tá ouvindo? Isso. Teve algumas partes que eu não te ouvir. Mas essa forma Eu acho que a internet, né? eu acho que a sua internet não está muito boa, mas você entendeu assim a organização? Eu entendi porque lá na escola que eu trabalho aplicam essas atividades. Contação de histórias, entendeu? Conversações, isso tudo lá a gente trabalha. Então, assim, perceba, é fundamental você ter essa clareza, porque você está associando o seu espaço de trabalho com a teoria que está proposta na BNCC. Então, assim, isso é muito relevante. Assim, no caso do planejamento, né, que como eu tenho acesso, e assim, tem o planejamento entre eu e nós, corpo em movimento, entendeu? Isso tudo é muito legal. A gente aplica rodinha de dança, mas tudo dentro de um conteúdo assim, para chegar até um objetivo para a criança, entendeu? Para a criança ter alguma noção. É porque, assim, tem que fazer sentido, né? Isso, e o que a minha colega falou aí, realmente, na cotação de história, as crianças realmente elas se identificam muitas das vezes em casa, entendeu? Alguma coisa que acontece, ela fala, na minha casa aconteceu o dia. Não, eu que sou, vamos supor, uma história de fábula, né, do lobo mau. Eu sou o lobo mau. Tem um pé de maçã e no meu quintal tem um pé de maçã. Eles falam isso, então é muito interessante. Sim, ótimo. Excelente posicionamento. Alguém ia falar quando... Quem que pediu a fala? Sou eu que estava falando, professora. Fala, a Joelcia. Pode falar, realmente, eu estou prestando atenção no que você está falando, mas é o que a outra colega falou aí do lado. A gente trabalha com isso, com essa contação de história, com a música, né? Eu procuro trabalhar, assim, a parte do tempo que eles têm, depois da história, a gente trabalha muito com música, então, música educativa, onde ele trabalha a parte do corpo. Então, assim, para eles é muito interessante. Então, tudo que você está falando aí, assim, a gente já trabalha em sala de aula. É mais mesmo para poder a gente ficar... É bom sempre aprender mais, né, professora? Sempre aprender. Sim, sim. E assim, vocês duas trabalham aqui em Maricá, não é isso? Eu trabalho em Maricá, trabalho na escola lá no Retiro, na Municipal no Retiro, é uma escola no lugar, como é que se diz? Não é no centro, né? Zona Bem rural. na roça, né? Zona rural, mas assim, é gratificante porque eles adoram essa contação de história, eles adoram ouvir, eles adoram refazer a história, se vestir do personagem, eles criam do seu jeitinho a sua própria história, e isso é muito gratificante para a gente, sabe? Como auxiliar, porque eu gosto muito, né? E estou aprendendo com eles também, a gente acaba aprendendo com eles. Exatamente. Né, essa parte. E depois que eles aprendem, depois que a gente acaba de contar a história, que eles começam, eu posso recontar a história? E isso deixa a gente muito emocionado e é gratificante porque a gente sabe que se ele vai levar para casa, né? Eles vão estar sempre lembrando dessa história daqui por diante, quando chegar no primeiro, no segundo ano. A gente tem alunos lá assim, né? Eu já trabalho lá há muito tempo. Então, sempre a gente encontra um aluno do segundo, terceiro ano que vem assim, você lembra daquela história? Isso é muito gratificante. É verdade. Muito bem colocado, Joelcia, Marileide. Porque, assim, o que é bonito perceber nesse processo? É que vocês já estavam desenvolvendo esse trabalho totalmente relacionado à BNCC. Então, assim, é óbvio que verdade. Agora, né? E óbvio que agora, assim, todos os municípios, né, estão, assim, estudando o documento, estão se familiarizando com esse documento, mas o bonito é perceber que Maricá já estava nessa caminhada há algum tempo. Sim. Então, assim, percebam que a BNCC já está em vocês. A única diferença é que vocês não estavam trazendo a nomenclatura em si.
mas ela já está aí, né? Então, assim, isso é muito bacana. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns porque eu percebo que esses campos que são citados pelo documento já estão sendo vivenciados por vocês. Muito bom. Na escola onde eu trabalho tem o dia da contação de história. Né? A gente monta cenários na quadra e a gente chega lá, a gente coloca eles mesmo fazem os personagenzinhos. Sim. E tem o dia da contação de história, e aí o turno da manhã todo eles vão assistir. Né? Se for da tarde, todas as turmas vão assistir aquela contação de história. Então, toda a turma da educação infantil, cada um, claro que não é uma ou duas por dia, vai lá na quadra e faz essa contação de história, né? Pode ser Chapeuzinho Vermelho, lá monta a casa, monta as coisas, o cenário, e a gente trabalha desse jeito lá na escola onde eu trabalho, é assim. É muito bom, gente. E no final, assim, vocês perceberam, só um instantinho, vocês perceberam que a palavra segurança foi citada várias vezes? Uhum. Isso porque nós estamos com slides, né? É interessante que depois, com calma, eu vou colocar no AVA, amanhã eu já vou inserir no AVA o documento que se refere à educação infantil, tá? E vocês vão focar a leitura na parte que cabe à educação infantil. Depois vocês podem até ler os demais, mas nesse momento, como a nossa disciplina é metodologia de educação infantil em creche, é o que nos deve chamar a atenção, né? Sim. E assim, é muito bacana a gente perceber o quanto que esse material é enriquecedor. E vocês, nossa, e como? E assim, é muito bom. Vocês vão perceber isso gradativamente. Ele não vai ser uma obrigação. Ele vai se tornar um prazer para a leitura de vocês. Principalmente por vocês perceberem que muitas das que estão aqui, muitos alunos que aqui estão, já desenvolvem esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, assim, ninguém, vou decorar isso. Não, não. Então, assim, que campos são esses? Né? Pode falar agora, Marilene. Então, tem também a identidade, né? Cada um tem um jeito de ser, e nessa forma a gente trabalha também assim, em formas de cotação de história, né? Respeitando o jeitinho de cada um, entendeu? É muito legal. Exatamente. Isso é importante. Vocês viram que Depois eu vou compartilhar de novo. Naquele momento do slide em que eu falei para vocês, vejam que aqui, não explicitamente, mas ela já vem trazendo a importância da criança desenvolver empatia. Naquele trechinho em que eu li. Isso aí. Pois é, claro que não vai falar para a criança seja empático, porque ela nem sabe o que é isso. Mas quando o professor ele olha para o seu aluno e diz assim: você gostaria que o coleguinha fizesse, que o coleguinha fizesse com você? O que você está fazendo nesse momento? Você já está levando a criança a se colocar no lugar do outro. Verdade. Sim, isso é muito bacana. Quem mais quer falar, gente? Posso, então, dar sequência ali, finalizar os slides para a gente ir para as falas finais, ou alguém quer falar agora? Vamos, gente, podem aproveitar, perguntem. Errando que se aprende. Se a pergunta, se tiverem dúvidas, esse é o momento. Vamos lá, quem quer falar? Então, eu vou seguir aqui, vou compartilhar a tela de novo. E aí, colocando em prática, né? Já estou finalizando mesmo. Os conceitos da BNCC: cuidar e educar, formar vínculos durante as atividades cotidianas, incentivar a autonomia, respeitar o tempo de cada criança, escutar
ativamente e observar. Gente, observação é fundamental. Até porque, quando um professor de educação infantil precisa fazer seus relatórios, né, precisa descrever ações dessa criança, isso é muito pertinente essa minha fala agora. É muito importante que cada professor tenha o seu caderninho de registros sobre o que acontece com essa criança durante a semana. Por quê? Quando um professor tem que organizar, quando ele tem que produzir um relatório descritivo trimestral, ele vai ficar forçando ali, o que aconteceu mesmo? Quais foram as ações dessa criança? Não. Se ele tem um caderninho para diagnóstico, para registro, quando chegar o momento de organizar o relatório descritivo, ele vai ali, Maria, aluna Maria, deixa eu ver quais foram as minhas anotações no mês sobre a Maria. E alguns pontos vocês poderão sim registrar no relatório para que os pais tenham acesso. Não é tirar o acaso, né, gente? Por isso a importância, e depois nós vamos estudar isso, nos registros na educação infantil. Então, quando a gente tem aqui o item de observar, o professor precisa ser um constante observador sobre o desenvolvimento dessa criança. Bom, antes de fechar com o último slide, eu vou fazer aqui, recapitular com vocês, bem rapidinho. Então, nós temos, né, a BNCC, que ela foi, para quem não prestou atenção, né, o Conselho Nacional de Educação realizou, né, várias audiências públicas, isso foi para discussão, depois coletou contribuições públicas que foram enviadas por pessoas. Então, assim, o documento não caiu de paraquedas, ele já havia sido mencionado na LDB, e quando começou a ser estudado, a ser implementado, foi dada a oportunidade, outras pessoas foram ouvidas nesse processo. Ok. Um outro detalhe que a gente precisa passar aqui. Proposta da base para criança. A base estabelece 6 direitos de aprendizagem. Então, como que é essa organização da base nacional para as crianças? Ela se organiza em 6 direitos de aprendizagens e 5 campos de experiência para a educação infantil. Então, se vocês me perguntarem hoje, tem uma estrutura? Tem. Em 6 direitos de aprendizagem e 5 campos de experiência para a educação infantil. E aí eu estou seguindo. Bom, e aí nós temos aqui esses direitos de aprendizagem que são conviver, brincar, participar, explorar. A criança não vai ficar só ouvindo a tia falar, a tia contar, a tia, auxiliar os professores? Não. A criança da educação infantil, ela precisa explorar. Então, a aula planejada por esse professor precisa levar esse aluno a explorar, a brincar, a se expressar, a participar. Deixa assim, começa a ensinar ele a levantar a mãozinha para falar. E assim, quando a gente vai ensinando a criança, né? Quem quer falar, levanta a mãozinha para ti. Mas eles são muito pequenininhos, eles vão aprendendo. Porque aí, quando ele levanta essa mãozinha, ele vai respeitando o momento do outro falar. E aí, ele vai também aprendendo a conviver. Olha só como que todos esses direitos estão relacionados. Isso é muito importante. Bom, esses são os direitos que eu já havia falado um pouquinho. Nós temos aí também a relação com o referencial e com as diretrizes, lembrando que o referencial, ele foi organizado em eixos, as diretrizes trazem a criança como protagonista e vai evidenciando ainda mais o papel da criança.
E aí eu começo a desmembrar com vocês os 6 direitos propostos pela base que eu já mencionei aqui. Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Eu vou seguir, quem não entender depois pode perguntar. Além desses direitos, quantos direitos, gente? 6. Nós temos 5 campos de experiência que a BNCC propõe para a educação infantil. E esses campos de experiência, a BNCC, ela considera os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Por quê? Porque quando o professor fizer uso desses campos de experiência e for relacionando-os às suas aulas, eles vão adequando o trabalho a cada criança, seja ela bebê, pequena, bem pequena e assim vai. Bom, e aí nós vimos que tem o eu, o outro e nós. Tudo começa no eu, não adianta ir no coletivo sem partir do individual. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidade, relação e transformação. Bom, e aí a gente foi finalizando, vendo que a BNCC enfatiza o cuidar e o educar, os vínculos durante as atividades. Aqui não está, né? Esse também é da nova escola, esse slide. Mas é só para lembrar vocês o quanto foi evidenciado a importância da criança se sentir segura nesse processo. Gente, professor de educação infantil é um chamado. Possibilitem que em suas aulas a criança aprenda a desenvolver segurança. Você, professor de educação infantil, é um espelho para essa criança. Então, se ela sente segurança na sua fala e nas suas atitudes, ela vai também crescer em segurança. Ah, mas isso ela tem que desenvolver em casa, com a família. Tá, mas tem crianças que passam a maior parte do seu tempo na escola e nós sabemos disso. Então, nós também seremos grandes mediadores nesse processo. E aí, incentivar a autonomia, respeitar o tempo dessa criança, escutá-la ativamente, vai ser observador, professor, para que você produza um relatório descritivo de qualidade, para que você saiba em que ponto você parou com aquela criança, como é que você vai ter que fazer intervenções para que ela desenvolva melhor a aprendizagem. É a partir da sua observação, professor, que você vai contribuir com essa criança. Planejar os espaços para que ela possa explorar, né? E organizar o tempo. Gente, organização é tudo, né? Eu não sei como é que ainda hoje tem profissionais que encaram a educação infantil sem seriedade. Professor de educação infantil, gente, trabalha muito. E ele organiza a sua aula, ele fragmenta a sua aula para que a criança tenha acesso a tudo isso que está aí, tá? Verdade. E eu deixo para vocês aqui esse slide com uma frase de Paulo Freire, que eu acho que tem muito a ver. O educador se eterniza em cada ser que ele educa. Então, assim, tudo isso que vocês vão propor para essas crianças, saibam que as ações de vocês, a maneira como vocês falam, o modo como vocês conduzem, o modo como vocês cantam, como vocês levam a atividade, como vocês contam a história, como vocês encantam essa criança, isso é eternizado na vida dessas crianças. Por isso que muitos profissionais bem-sucedidos hoje em dia têm boas memórias de seus professores de educação infantil. Eles lembram, muitos lembram sim. E quando se eterniza, como diz Paulo Freire, nada mais vai mudar essa situação. É lindo mesmo, gente. E agora é com vocês. Vou deixar vocês perguntarem o que vocês quiserem, tá bom?
Eu vou até fazer melhor, eu vou encerrar esse momento da aula aqui, a gravação. Eu acredito que a maneira como alguns pontuaram e como eu vim conduzindo favoreceu para quem vai assistir essa aula depois. Vocês concordam? Concordam que eu posso encerrar esse momento, gente, de gravação? Sim. Sim. Pode, professor. Tá, então ótimo. Então eu vou encerrar aqui e depois os outros alunos poderão acessar, tá bom? Agradeço aí a participação e a interação de vocês.